Eu sempre gostei de pescar sozinho. O silêncio, o cheiro da água parada, o balanço lento do barco, tudo isso sempre foi uma forma de organizar os pensamentos. Mas naquele dia, enquanto eu dirigia pela estrada de terra, algo já parecia errado. Não era medo ainda. Era uma sensação difícil de explicar, como se o próprio ar estivesse pesado demais para respirar fundo. O lago ficava longe de qualquer vila. Não aparecia em mapas atualizados, apenas em caderno velho que eu havia encontrado na casa do meu avô. Ele mencionava o lugar como bom para pesca, mas apenas de dia. Nenhuma explicação além disso. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Quando cheguei, o cenário parecia parado no tempo. Árvores altas cercavam toda a margem, com galhos tortos que se inclinavam sobre a água, como se estivessem observando quem se aproximava. A superfície do lago era escura, sem reflexo do céu, mesmo com o sol ainda alto. Não havia vento, não havia insetos, não havia pássaros. Apenas silêncio. Desci do carro com o equipamento nas mãos e senti um arrepio subir pelas costas. O chão estava úmido, mas não havia sinal de lama recente ou pegadas. Nenhuma trilha clara. Era como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Ainda assim, o lago parecia atento, como se percebesse minha presença. Empurrei o pequeno barco de madeira para a água. O contato do casco com a superfície causou ondulações lentas, que se espalharam e logo desapareceram, engolidas pela escuridão líquida. Observei com atenção, esperando ver algo se mover abaixo, mas nada aconteceu. Mesmo assim, meu coração acelerou sem motivo claro. Enquanto remava para o centro do lago, comecei a notar algo estranho. A água parecia profunda demais para um lugar tão pequeno. O remo não tocava o fundo, não importava o quanto eu tentasse. Olhando ao redor, percebi que a margem já estava distante, mesmo sem eu ter remado tanto assim. Era como se o lago estivesse maior do que parecia à primeira vista. Preparei a vara de pesca com mãos levemente trêmulas. Tentei ignorar a sensação de estar sendo observado, mas ela não me deixava. Meus olhos voltavam constantemente para a superfície da água, esperando qualquer sinal de movimento. Às vezes, eu tinha a impressão de ver algo se deslocando lá embaixo, uma sombra longa e lenta, mas sempre que focava melhor, ela desaparecia. Lembrei das histórias que meu avô contava quando eu era criança. Ele falava de lagos amaldiçoados, lugares onde a água escondia coisas antigas, coisas que não pertenciam mais ao mundo dos vivos. Na época, eu ria. Agora, sozinho ali, aquelas lembranças voltavam como um aviso tardio. Quando a linha tocou a água, senti um frio estranho percorrer meu braço. Não era apenas a temperatura. Era uma sensação profunda, quase emocional, como se algo tivesse notado minha presença naquele instante. Segurei firme a vara, tentando manter a calma, mas minha respiração já estava irregular. O lago continuava silencioso demais. Nenhum peixe saltava, nenhuma bolha subia à superfície. Apenas aquela imensidão escura abaixo de mim. E, pela primeira vez desde que cheguei, pensei seriamente que talvez aquele lugar não estivesse abandonado. Talvez ele estivesse apenas esperando. E eu tinha acabado de atravessar um limite invisível. O tempo parecia se arrastar naquele lago. O sol continuava no céu, mas sua luz não aquecia. Era como se a claridade não tivesse força para penetrar naquele lugar. A superfície da água permanecia escura, imóvel demais, e isso me deixava inquieto. Lagos vivos nunca são assim. Sempre há algum sinal de movimento. Ali, não. Segurei a vara com mais força quando senti o primeiro puxão. Não foi brusco, nem violento. Foi lento, pesado, como se algo enorme estivesse apenas testando a linha. Meu instinto gritou para puxar, mas algo dentro de mim dizia para não provocar o que estava do outro lado. Mesmo assim, a curiosidade venceu o medo e eu puxei com cuidado. A resistência aumentou imediatamente. A linha esticou de um jeito estranho, vibrando de forma irregular, como se o que estivesse preso não se movesse como um peixe comum. Não havia aquelas puxadas rápidas e caóticas. Era um peso constante, inteligente, quase calculado. Enquanto eu lutava para manter o controle, notei que a água ao redor do barco começava a mudar. Não formava ondas, mas escurecia ainda mais, como se sombras se acumulassem sobre a superfície.
O lago parecia ganhar profundidade naquele ponto específico, um vazio sem fundo bem abaixo de mim. Meu coração batia forte demais e senti o suor escorrer pelas têmporas, apesar do frio crescente. Respirei fundo e olhei ao redor, procurando algum sinal da margem. Ela parecia mais distante do que antes, borrada por uma névoa leve que eu não lembrava de ter visto quando cheguei. De repente, a linha ficou completamente imóvel. O silêncio se tornou insuportável. Não havia tensão, não havia movimento. Apenas aquele peso morto do outro lado. Por alguns segundos, pensei que talvez tivesse prendido a linha em um tronco submerso. Essa ideia me trouxe um alívio momentâneo, rápido demais para ser verdadeiro. Então senti algo subir. Não foi um puxão. Foi como se a água abaixo de mim estivesse se deslocando lentamente para cima, empurrando o lago em direção à superfície. O barco balançou de leve e olhei para baixo a tempo de ver uma forma passar sob o casco. Era grande, muito maior do que qualquer peixe que eu já tivesse visto naquele lago ou em qualquer outro. A forma não tinha contornos definidos. Parecia longa, irregular, como se seu corpo se dobrasse de maneiras que não faziam sentido. Em alguns pontos, a água refletia algo pálido, quase esbranquiçado, como pele sem vida. Em outros, era apenas escuridão absoluta. Soltei a vara por reflexo. Ela caiu dentro do barco e a linha afundou sozinha, sendo puxada para baixo com facilidade assustadora. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da água se fechando sobre ela, como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado, incapaz de me mover. Meus olhos estavam grudados na superfície, esperando que aquilo emergisse. Mas o lago permaneceu calmo, indiferente, como se estivesse brincando comigo, como se quisesse que eu imaginasse o que havia visto. Foi então que notei o cheiro. Um odor forte, antigo, subiu da água. Cheirava coisa apodrecida, algo que passou tempo demais no fundo, longe da luz. Tapei o nariz instintivamente, sentindo o estômago revirar. Aquilo não era normal. Nenhuma criatura comum exalava aquele tipo de cheiro. Meu corpo inteiro tremia agora. Não era apenas medo, era uma sensação de invasão. Como se eu tivesse entrado em um território proibido. Lembrei novamente do caderno do meu avô. Apenas de dia. Olhei para o céu e percebi que o sol começava a descer, mesmo que ainda fosse cedo demais para isso. O lago parecia respirar comigo. Cada inspiração minha vinha acompanhada de um leve movimento na água. Cada batida do meu coração parecia ecoar sob a superfície. A sensação de estar sendo observado se transformou em certeza. Eu não estava sozinho ali. E o que quer que vivesse naquele lago já sabia que eu estava com medo. Depois do que vi sob o barco, minha única vontade era ir embora. Peguei os remos com as mãos trêmulas e comecei a remar em direção ao que eu acreditava ser a margem mais próxima. Cada movimento parecia pesado, como se a água estivesse mais densa, mais resistente do que antes. O barco avançava pouco, quase nada. A névoa ao redor começou a se fechar lentamente. Não surgiu de repente. Foi se formando aos poucos, rasteira, cobrindo a superfície do lago como um véu. As árvores da margem desapareceram uma a uma, engolidas por aquela bruma espessa. Logo, eu não conseguia mais distinguir direção alguma. Apenas água, névoa e silêncio. Enquanto remava, percebi que o lago não era totalmente silencioso. Havia algo diferente agora, um som baixo, quase imperceptível, vindo de baixo da água. Não era um ruído claro, mas uma vibração profunda, como se algo enorme se movesse lentamente no fundo, deslocando massas de água com o próprio corpo. O cheiro de podridão ficou mais forte. Cada vez que eu respirava, sentia o gosto metálico na boca, como se o ar estivesse contaminado. Minha garganta começou a arder, e engoli em seco, tentando não entrar em pânico. Foi então que me lembrei de algo que meu avô dizia, quase sempre depois de algumas doses de bebida. Ele falava que certos lagos não eram apenas água acumulada, mas feridas antigas à terra. Lugares onde rituais haviam sido feitos, onde pessoas desapareceram, onde promessas foram quebradas. Lugares que exigiam algo em troca. Naquele momento, tive certeza de que estava em um desses lugares. A água ao lado do barco começou a se mover de forma estranha. Não formava ondas, mas afundava, criando um desnível lento, como se algo estivesse se erguendo de baixo para cima.
O barco inclinou levemente, rangendo sob o meu peso. Olhei para baixo e vi novamente aquela forma. Desta vez, mais próxima. A superfície da água deixava transparecer partes do corpo da criatura. Ela não tinha escamas visíveis como um peixe. A pele parecia lisa em alguns trechos, mas marcada por fendas profundas, como cicatrizes antigas. Em certos pontos, havia algo parecido com musgo ou algas presas à carne, indicando que aquilo vivia ali há muito tempo. A criatura se movia de forma lenta, quase solene. Não demonstrava pressa. Parecia saber que eu não tinha para onde ir. Um dos lados do corpo passou tão perto do barco que sentia o frio subir pela madeira. Era um frio diferente, não apenas de temperatura, mas um frio que parecia sugar energia, deixando meus músculos fracos, pesados. Então vi os olhos. Não eram olhos como os de um animal comum. Eram fundos, opacos, e brilhavam de forma fraca sob a água, como luz refletida em vidro quebrado. Eles não piscavam, apenas observavam. Havia inteligência ali, uma consciência antiga, carregada de algo que eu só conseguia identificar como rancor. Minha respiração ficou descontrolada. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Era como se o próprio lago estivesse abafando minha voz. A sensação de impotência foi esmagadora. Eu estava preso, flutuando sobre algo que claramente não queria ser perturbado. A criatura deu a volta completa ao barco, lenta, deliberada. Enquanto se movia, vi que seu corpo era mais longo do que eu havia imaginado, desaparecendo na escuridão do lago antes que eu pudesse ver o fim. Não havia como aquilo caber em um lago tão pequeno. A lógica já não fazia mais sentido ali. Quando ela terminou o círculo, a água se acalmou por um breve momento. O silêncio voltou, pesado, quase respeitoso. Foi nesse instante que entendi. Eu não tinha sido atraído até ali por acaso. O lago não era apenas amaldiçoado. Ele chamava pessoas solitárias, curiosas, aquelas que não seriam procuradas imediatamente. Pessoas como eu. E, naquele momento, tive a certeza de que a pescaria nunca foi o verdadeiro objetivo daquele lugar. O silêncio que veio depois do círculo da criatura durou tempo demais. Nenhum movimento, nenhuma vibração. Apenas a névoa espessa ao redor e o barco flutuando imóvel, como se estivesse preso em algo invisível. Meu corpo inteiro doía, não por ferimentos, mas pela tensão constante, como se cada músculo estivesse pronto para falhar. Tentei remar novamente, com cuidado, sem movimentos bruscos. O remo afundou na água e, no instante em que puxei de volta, senti resistência. Não era o fundo do lago. Era algo que segurava o remo por baixo. Segurei firme por alguns segundos, o coração disparado, até que a pressão cedeu lentamente, como se aquilo tivesse decidido me soltar. A mensagem era clara. A criatura não estava com pressa. Ela controlava tudo. A água começou a se mover ao redor do barco, não em ondas, mas em círculos largos e lentos. O lago inteiro parecia girar, criando uma sensação de vertigem. Tive dificuldade para me manter sentado. Olhando para a superfície, vi bolhas grandes subirem em pontos diferentes, estourando e liberando aquele cheiro insuportável de coisa morta e antiga. Foi então que ouvi algo diferente. Não era um som vindo do ar, mas de dentro da minha cabeça. Uma pressão crescente, acompanhada de imagens que não eram minhas. Vi pessoas em barcos semelhantes ao meu, em épocas diferentes. Roupas antigas, lanternas fracas, expressões de pavor. Todos estavam ali pelo mesmo motivo. Todos sozinhos. Todos achando que tinham controle da situação. As imagens se misturavam com a sensação de afogamento. Garganta se enchendo de água. Mãos batendo na superfície. Olhos arregalados em desespero. Meu estômago revirou e precisei me curvar para frente, lutando contra a vontade de vomitar. Com esforço, levantei o olhar e vi parte da criatura emergir lentamente. Não foi um salto, nem um ataque repentino. O corpo rompeu a superfície como se o lago estivesse abrindo espaço para ele. A pele era pálida, quase acinzentada, marcada por cortes profundos e deformações que pareciam resultado de rituais antigos. Em algumas áreas, símbolos irregulares estavam gravados na carne, linhas tortas que não pareciam cicatrizes naturais. A cabeça era alongada, sem formato definido. A boca se abria verticalmente, revelando fileiras irregulares de dentes escuros, desgastados,
como se tivessem passado séculos raspando ossos e madeira. Não havia som algum quando ela se abriu. Nenhum rugido. Apenas aquela abertura impossível, esperando. Os olhos, agora fora da água, eram ainda piores. Não refletiam luz. Absorviam. Olhar para eles dava a sensação de cair em um espaço sem fundo. Meu corpo travou. Eu não conseguia correr, gritar ou reagir. Apenas encarar. A criatura se aproximou do barco e percebi que seu tamanho era ainda maior do que eu havia imaginado. Parte do corpo continuava submersa, mas o que estava visível já ultrapassava o comprimento do barco. Foi nesse momento que entendi o que o lago exigia. Não era apenas morte, era permanência. A criatura não caçava por fome. Ela mantinha o equilíbrio daquele lugar. Cada pessoa que desaparecia ali se tornava parte do lago, parte da maldição. Eu sentia isso na pressão na minha cabeça, nas imagens que continuavam surgindo. Rostos presos sob a água, olhos abertos, corpos imóveis no fundo escuro. A criatura se moveu mais um pouco, fazendo o barco inclinar perigosamente. A borda quase tocou a água. Segurei na lateral com força, sentindo a madeira úmida sob os dedos. Bastava um pequeno movimento errado e eu cairia. E eu sabia, com uma certeza absoluta, que se caísse, não haveria luta. O lago já tinha me escolhido. O barco não virou de imediato. A criatura parecia saborear cada segundo, como se quisesse que eu entendesse completamente o que estava prestes a acontecer. A água balançava de leve, e eu sentia o lago inteiro pulsar sob mim, vivo, consciente, atento a cada batida acelerada do meu coração. Minhas mãos escorregavam na madeira úmida. O frio já tinha se espalhado pelo meu corpo, deixando os dedos dormentes. A criatura recuou um pouco, apenas o suficiente para me dar uma falsa esperança. Por um instante, pensei que talvez estivesse me observando, avaliando se eu ainda tinha algo a oferecer. Foi então que o lago começou a mudar. A névoa ao redor se adensou até se tornar quase sólida. Eu não conseguia mais ver o céu, nem distinguir onde terminava a água e começava o ar. Tudo era cinza, abafado, sufocante. A sensação de tempo desapareceu. Eu não sabia dizer se estava ali há minutos ou horas. As imagens voltaram à minha mente com força total. Não eram mais fragmentos. Eram memórias completas, vidas inteiras que não eram minhas. Homens e mulheres que vieram ao lago por curiosidade, por desespero, por necessidade. Alguns buscavam comida, outros fugiam de algo. Todos terminaram da mesma forma. Vi o momento exato em que cada um caiu na água. E, junto com essas imagens, veio a compreensão final. O lago não tomava a força. Ele quebrava a pessoa primeiro. Isolava, confundia, esgotava. Quando a mente cedia, o corpo seguia. A criatura era apenas o guardião, o executor de um pacto antigo, selado muito antes de eu nascer. A água começou a subir dentro do barco, mesmo sem ele afundar. Ela escorria pelas laterais, fria e pesada, como se tivesse vontade própria. Quando tocou meus pés, senti uma dor profunda, como se milhares de agulhas perfurassem a pele ao mesmo tempo. Meu grito morreu na garganta. A criatura emergiu uma última vez, mais próxima do que nunca. Seu corpo parecia se fundir com a própria água. Já não era possível dizer onde terminava um e começava o outro. Os símbolos gravados na pele pulsavam de forma lenta, quase ritualística. Quando a boca se abriu novamente, eu não senti pânico. Senti resignação. Entendi que lutar não mudaria nada. O lago precisava de mim para continuar existindo como era, para manter seu silêncio, sua aparência intocada. Minha presença ali era o último passo de algo que já tinha sido decidido no momento em que eu encontrei aquele caderno antigo. Soltei as laterais do barco. A água me envolveu com uma força inesperada, puxando para baixo, para o fundo que nunca consegui alcançar com o remo. O frio era absoluto. Não havia dor depois dos primeiros segundos. Apenas peso, pressão, escuridão. Enquanto afundava, vi as outras formas ao meu redor. Corpos imóveis, preservados pela água escura, olhos abertos, observando eternamente a superfície que nunca mais tocariam. Eles não pareciam sofrer, apenas permanecer. A criatura passou por mim uma última vez, lenta, majestosa, indiferente. Não havia ódio em seu olhar, apenas cumprimento de dever.
Quando meus pulmões finalmente cederam, senti minha consciência se dissolver, espalhando-se pela água, pelo fundo, pelo lago inteiro. Eu já não era apenas um visitante. Eu fazia parte. E, em algum lugar acima, o lago voltou a ficar calmo, silencioso e seguro o suficiente para atrair o próximo pescador solitário. Sempre preferi rios a lagos. Lagos me davam a sensação de algo parado demais, como se escondessem segredos no fundo. Rios, pelo menos na minha cabeça, estavam sempre em movimento, sempre levando tudo embora. Era mais fácil acreditar que nada permanecia ali por muito tempo. Foi com esse pensamento que aceitei a indicação daquele lugar. O rio ficava longe de qualquer estrada principal. Para chegar até ele, precisei seguir por um caminho de terra estreito, cercado por mata fechada dos dois lados. As árvores se curvavam sobre a trilha, formando um túnel natural que deixava a luz do dia fraca e irregular. Quanto mais eu avançava, mais o silêncio se tornava evidente. Não havia pássaros, nem o som distante de insetos. Apenas o ruído do motor e, de vez em quando, o estalo seco de algum galho invisível. Os moradores da vila mais próxima evitaram falar muito quando perguntei sobre o rio. Alguns fingiram não ouvir, outros mudaram de assunto rapidamente. Um homem mais velho apenas disse que aquele trecho não era bom para a pescaria ao entardecer. Não explicou o motivo. Disse apenas que o rio olhava de volta. Na hora, achei que fosse apenas uma forma estranha de espantar curiosos. Cheguei ao local no fim da tarde. O céu estava coberto por nuvens pesadas e a luz do sol parecia fraca, como se estivesse sendo sugada antes de tocar o chão. O rio cortava a paisagem de forma irregular, estreito demais para parecer profundo, mas escuro demais para ser raso. As margens eram tomadas por raízes grossas, expostas, mergulhando direto na água como dedos tentando se segurar em algo invisível. O cheiro me chamou a atenção imediatamente. Era úmido, denso, antigo. Não lembrava o cheiro comum de rio ou de lama. Havia algo mais ali, algo que parecia estar preso naquele lugar há muito tempo. Respirei fundo e senti um leve aperto no peito, como se o ar fosse mais pesado próximo à água. Enquanto montava o equipamento de pesca, percebi pequenos detalhes que começaram a me incomodar. A correnteza existia. Eu podia ver a água se movendo, mas folhas secas e galhos flutuavam quase parados, girando lentamente no mesmo lugar. O movimento parecia contraditório, como se o rio não soubesse para onde correr. Joguei a linha com cuidado. A boia flutuou normalmente, mas o reflexo na superfície me fez prender a respiração. Por um instante, não vi meu rosto refletido ali. Vi outro, alongado demais, com olhos escuros e fundos, observando de baixo para cima. Pisquei rapidamente e o reflexo voltou ao normal. Mesmo assim, meu coração começou a bater mais rápido e senti um arrepio percorrer meus braços. Sentei na margem, tentando me convencer de que aquilo era apenas cansaço ou imaginação. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não diminuía. Não vinha da floresta atrás de mim. Vinha da água, do centro do rio. Era como se algo acompanhasse cada movimento meu, cada respiração, esperando uma reação. O tempo passou de forma estranha. O sol demorava a se pôr, mas a luz ao redor já parecia de fim de noite. As sombras das árvores se alongavam sobre a superfície do rio, formando desenhos irregulares que se desfaziam e se refaziam a cada segundo. Em alguns pontos, tive a impressão de que essas sombras se moviam contra a correnteza. Quando olhei com mais atenção para a água, percebi algo que fez meu estômago se revirar. O fundo do rio parecia mais claro do que a superfície. Não como areia iluminada, mas como se houvesse uma luminosidade fraca vindo de baixo, pulsando lentamente, em desacordo com o fluxo da água. Nesse momento, pensei em ir embora. Guardei a vara por alguns segundos, olhando ao redor, tentando memorizar o caminho de volta. Foi então que senti algo diferente. Uma curiosidade pesada, quase forçada. Uma vontade irracional de ficar, de esperar mais um pouco. Como se o rio estivesse me chamando sem palavras, oferecendo algo que eu ainda não compreendia. Olhei novamente para a água e tive a certeza de que, naquele instante, o rio estava olhando de volta. Sempre preferi rios a lagos. Lagos me davam a sensação de algo parado demais, como se escondessem segredos no fundo. Rios,
pelo menos na minha cabeça, estavam sempre em movimento, sempre levando tudo embora. Era mais fácil acreditar que nada permanecia ali por muito tempo. Foi com esse pensamento que aceitei a indicação daquele lugar. O rio ficava longe de qualquer estrada principal. Para chegar até ele, precisei seguir por um caminho de terra estreito, cercado por mata fechada dos dois lados. As árvores curvavam sobre a trilha, formando um túnel natural que deixava a luz do dia fraca e irregular. Quanto mais eu avançava, mais o silêncio se tornava evidente. Não havia pássaros, nem o som distante de insetos. Apenas o ruído do motor, de vez em quando, o estalo seco de algum galho invisível. Os moradores da vila mais próxima evitaram falar muito quando perguntei sobre o rio. Alguns fingiram não ouvir, outros mudaram de assunto rapidamente. Um homem mais velho apenas disse que aquele trecho não era bom para a pescaria ao entardecer. Não explicou o motivo. Disse apenas que o rio olhava de volta. Na hora, achei que fosse apenas uma forma estranha de espantar curiosos. Cheguei ao local no fim da tarde. O céu estava coberto por nuvens pesadas e a luz do sol parecia fraca, como se estivesse sendo sugada antes de tocar o chão. O rio cortava a paisagem de forma irregular, estreito demais para parecer profundo, mas escuro demais para ser raso. As margens eram tomadas por raízes grossas, expostas, mergulhando direto na água como dedos tentando se segurar em algo invisível. O cheiro me chamou a atenção imediatamente. Era úmido, denso, antigo. Não lembrava o cheiro comum de rio ou de lama. Havia algo mais ali, algo que parecia estar preso naquele lugar há muito tempo. Respirei fundo e senti um leve aperto no peito, como se o ar fosse mais pesado próximo à água. Enquanto montava o equipamento de pesca, percebi pequenos detalhes que começaram a me incomodar. A correnteza existia. Eu podia ver a água se movendo, mas folhas secas e galhos flutuavam quase parados, girando lentamente no mesmo lugar. O movimento parecia contraditório, como se o rio não soubesse para onde correr. Joguei a linha com cuidado. A boia flutuou normalmente, mas o reflexo na superfície me fez prender a respiração. Por um instante, não vi meu rosto refletido ali. Vi outro, alongado demais, com olhos escuros e fundos, observando de baixo para cima. Pisquei rapidamente e o reflexo voltou ao normal. Mesmo assim, meu coração começou a bater mais rápido e senti um arrepio percorrer meus braços. Sentei na margem, tentando me convencer de que aquilo era apenas cansaço ou imaginação. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não diminuía. Não vinha da floresta atrás de mim. Vinha da água, do centro do rio. Era como se algo acompanhasse cada movimento meu, cada respiração, esperando uma reação. O tempo passou de forma estranha. O sol demorava a se pôr, mas a luz ao redor já parecia de fim de noite. As sombras das árvores se alongavam sobre a superfície do rio, formando desenhos irregulares que se desfaziam e se refaziam a cada segundo. Em alguns pontos, tive a impressão de que essas sombras se moviam contra a correnteza. Quando olhei com mais atenção para a água, percebi algo que fez meu estômago se revirar. O fundo do rio parecia mais claro do que a superfície. Não como areia iluminada, mas como se houvesse uma luminosidade fraca vindo de baixo, pulsando lentamente, em desacordo com o fluxo da água. Nesse momento, pensei em ir embora. Guardei a vara por alguns segundos, olhando ao redor, tentando memorizar o caminho de volta. Foi então que senti algo diferente. Uma curiosidade pesada, quase forçada. Uma vontade irracional de ficar, de esperar mais um pouco. Como se o rio estivesse me chamando sem palavras, oferecendo algo que eu ainda não compreendia. Olhei novamente para a água. E tive a certeza de que, naquele instante, o rio estava olhando de volta. Fiquei mais tempo do que deveria à margem do rio. Mesmo depois de sentir aquele desconforto crescente, meu corpo parecia pesado demais para simplesmente se levantar e ir embora. Era como se cada decisão precisasse passar antes pela água, como se o rio tivesse algum tipo de influência sobre meus pensamentos. O céu escurecia lentamente, mas de forma irregular. Algumas partes ainda guardavam tons alaranjados do pôr do sol, enquanto outras já estavam mergulhadas em um azul profundo, quase noturno. Essa mistura de luz criava reflexos estranhos na superfície do rio, deformando tudo que aparecia ali. Voltei a lançar a linha, mais por hábito do que por vontade real.
A boia desceu um pouco com a correnteza e depois parou, girando lentamente no mesmo ponto. Observei aquele movimento repetitivo por tempo demais, até começar a me sentir hipnotizado. Cada volta parecia puxar meus pensamentos para um lugar mais fundo, mais distante. Quando me inclinei para observar melhor a água, percebi algo perturbador. O reflexo que me encarava não acompanhava meus movimentos. Levantei a mão lentamente e a imagem na superfície demorou alguns segundos para imitar o gesto. Esse atraso mínimo foi suficiente para fazer um frio subir pela minha espinha. Afastei-me da borda de imediato, o coração disparado. Tentei rir de mim mesmo, atribuindo aquilo à luz fraca ou ao cansaço da viagem. Mas, ao olhar novamente, vi que o reflexo continuava ali, parado, mesmo comigo já afastado. Não era apenas meu rosto. Outras formas surgiam na água. Silhuetas alongadas, como pessoas observando de um ângulo impossível, vindas de baixo da superfície. Elas não quebravam a água, não criavam ondas. Apenas existiam ali, distorcidas, como imagens mal formadas tentando se organizar. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Não era mais uma impressão vaga. Era direta, insistente. Senti como se dezenas de olhos invisíveis estivessem voltados para mim, avaliando cada reação, cada sinal de medo. O rio começou a emitir uma vibração sutil. Não era um som claro, mas um tremor baixo, quase imperceptível, que eu sentia mais no peito do que nos ouvidos. A vara de pesca vibrou levemente em minhas mãos, mesmo sem nenhum puxão na linha. Olhei ao redor procurando algum sinal de vida, qualquer coisa que quebrasse aquela sensação de isolamento absoluto. A floresta permanecia imóvel, silenciosa demais. As árvores pareciam mais próximas agora, inclinadas em minha direção, como se quisessem fechar o espaço ao meu redor. Foi então que percebi algo ainda mais inquietante. Os reflexos na água não eram apenas imagens aleatórias. Eles estavam se organizando. Aos poucos, formavam figuras mais nítidas, rostos com expressões vazias, olhos escuros demais para refletir qualquer luz. Um desses rostos se destacou dos demais. Ele me encarava diretamente, com uma intensidade difícil de sustentar. Seus traços eram vagamente humanos, mas havia algo errado na proporção, como se tivesse sido mudado de memória, não de realidade. Senti um nó se formar na garganta. Minha respiração ficou curta e irregular. Tive a certeza de que, se olhasse por tempo demais, algo mudaria. Algo atravessaria aquela superfície fina que separava o rio do mundo acima. Quando finalmente consegui desviar o olhar, notei que a água parecia mais alta, mais próxima da margem. O nível do rio não tinha subido de verdade, mas a sensação era de que ele estava se esticando em minha direção, tentando diminuir a distância entre nós. Ali, pela primeira vez, compreendi que o rio não era apenas um lugar. Era um observador. E agora, ele sabia exatamente quem eu era. Depois do que vi na superfície da água, tentei me afastar da margem. Meus pés deram alguns passos para trás, afundando levemente no solo úmido, mas a sensação de distância não veio. Mesmo longe da borda, eu ainda sentia o rio presente, como se ele se estendesse além do próprio leito, ocupando o ar ao meu redor. A luz continuava desaparecendo de forma estranha. Não era um escurecer natural, gradual. Partes do ambiente pareciam perder cor primeiro, como se fossem sendo drenadas. As árvores mais distantes já eram apenas silhuetas, enquanto o rio permanecia visível, escuro e brilhante ao mesmo tempo, refletindo coisas que não existiam acima dele. O reflexo do céu já não correspondia ao que eu via quando levantava a cabeça. Na água, estrelas surgiam antes da noite chegar. Elas não tremulavam como reflexos comuns. Permaneciam fixas, profundas, como se pertencessem a outro lugar. A sensação de vertigem foi imediata, como se olhar para o rio fosse o mesmo que olhar para um abismo aberto. A vibração que eu sentia no peito se intensificou. Agora, vinha acompanhada de imagens soltas, pensamentos que não eram meus. Vi pessoas caminhando pela mesma margem, em épocas diferentes. Roupas antigas, lanternas fracas, expressões tensas. Todas paravam exatamente onde eu estava agora. Todas olhavam para a água por tempo demais. Engoli em seco quando percebi que reconhecia aquelas cenas. Não por já tê-las visto, mas porque o rio estava me mostrando lembranças que não me pertenciam.
Era como se cada pessoa que passou por ali tivesse deixado algo preso na correnteza, algo que agora se misturava aos meus próprios pensamentos. A água começou a se mover de forma irregular. A corrente, antes lenta, parecia hesitar, criando redemoinhos pequenos que se desfaziam rápido demais. Em alguns pontos, o rio parecia correr para trás, contrariando qualquer lógica. Observei hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. Foi então que percebi as formas sob a superfície. Não eram peixes. Eram longas demais, espessas demais. Moviam-se paralelas à margem, acompanhando minha posição. Às vezes, uma delas se aproximava da superfície, tornando a água mais clara naquele ponto, como se quisesse ser vista sem se revelar completamente. Senti o medo se transformar em algo mais profundo. Não era pânico. Era a certeza de que aquilo não estava apenas reagindo à minha presença. Estava avaliando, medindo minha atenção, meu cansaço, minha disposição para continuar ali. O ar ficou mais frio. Minha respiração começou a formar um leve vapor, mesmo sem vento. O cheiro úmido do rio ficou mais forte, misturado a algo antigo, quase metálico. Cada inspiração parecia trazer junto um peso emocional, difícil de explicar, como tristeza acumulada. Aos poucos, compreendi o que os moradores queriam dizer quando falavam que o rio devolvia olhares. Não era literal. O rio refletia aquilo que ficava tempo demais observando. Medos, memórias, culpas. Tudo ganhava forma na água. E algo mais também ganhava. As formas sob a superfície começaram a se unir, não em um corpo definido, mas em uma presença maior, mais coesa. A água ao redor ficou mais escura, mais profunda, como se o fundo tivesse descido vários metros de uma vez. Meu corpo inteiro tremia agora. Cada instinto gritava para fugir, mas eu sabia, de algum modo, que ainda não era permitido. O rio ainda não tinha terminado comigo. Quando dei um passo para trás, senti a água tocar meu tornozelo. Olhei para baixo, confuso. O nível não havia subido. O rio tinha se estendido. E naquele instante, tive a certeza de que algo vivia ali entre as correntes. Algo que só se revelava quando já era tarde demais para ir embora. Quando a água tocou meu tornozelo, o choque foi imediato. Não era apenas fria. Era pesada, densa, como se tivesse tensão. Dei um passo rápido para trás, mas a sensação não desapareceu. O contato parecia ter deixado algo em mim, uma dormência que subia lentamente pela perna, como se o rio estivesse marcando sua presença. Olhei ao redor em busca de qualquer ponto de referência, algo que me dissesse onde eu estava exatamente. A margem parecia diferente agora, mais estreita. As árvores estavam mais próximas, suas raízes avançando sobre o chão como se estivessem se movendo enquanto eu não olhava. A floresta não oferecia abrigo. Parecia parte do mesmo organismo silencioso que o rio. A vibração no ar ficou mais intensa. Não vinha mais apenas da água. Estava em tudo. No solo sob meus pés, no tronco das árvores, no próprio silêncio. Senti uma pressão crescente na cabeça, acompanhada de pensamentos confusos, memórias que não eram minhas se misturando às minhas lembranças reais. Vi novamente os rostos na água. Desta vez, não estavam distorcidos. Estavam claros demais. Pessoas comuns, com expressões cansadas, vazias. Algumas pareciam me reconhecer. Outras me observavam com uma espécie de expectativa silenciosa, como se soubessem exatamente o que estava prestes a acontecer. Entendi, com um peso profundo no peito, que aquelas pessoas não tinham sido atacadas. Tinham sido chamadas. O rio não tomava a força. Ele oferecia. Mostrava reflexos, despertava curiosidade, criava conexão. Quando a pessoa permanecia tempo demais, algo se estabelecia entre ela e a corrente. A água começou a avançar lentamente sobre a margem, sem ondas, sem pressa. Não subia de forma natural. Espalhava-se como uma sombra líquida, seguindo apenas na minha direção. Cada passo que eu dava para trás parecia ser acompanhado por um avanço equivalente do rio. Tentei correr. Meus pés afundaram no solo úmido, pesado demais para permitir velocidade. A floresta parecia distante, desfocada, como se estivesse se afastando de mim a cada movimento. O som da água se tornou mais presente, mais profundo, não alto, mas constante, ocupando cada espaço da minha mente. Senti algo tocar minha outra perna.
não como uma mão, mas como uma pressão firme, enrolando-se devagar. Olhei para baixo e vi a água se moldando ao redor do meu corpo, criando formas temporárias que se desfaziam rápido demais para serem identificadas com clareza. O medo já não vinha acompanhado de pânico. Veio com compreensão. O rio queria permanência. Ele precisava de pessoas que olhassem fundo demais, que se conectassem demais. Cada uma deixava algo para trás. Uma memória, uma identidade, uma consciência diluída na corrente. Aquilo que vivia entre as águas era feito dessas sobras. A pressão na minha cabeça se intensificou. Vi flashes da minha própria vida refletidos na superfície, misturados às imagens dos outros. Momentos pessoais, lembranças íntimas, tudo sendo observado, avaliado, absorvido. Senti meus joelhos cederem. A água já chegava à minha cintura, fria e imóvel, como se estivesse me segurando no lugar exato onde queria. A margem estava logo atrás de mim, mas parecia inalcançável. Olhei uma última vez para o rio, tentando encontrar algum sinal de ódio ou fúria. Não havia nada disso. Havia apenas expectativa. O rio não me odiava. Ele me reclamava. A água subiu sem pressa, como se soubesse que eu não iria mais resistir. Não havia correria naquele movimento. Não havia violência. Apenas certeza. Cada centímetro que avançava parecia calculado, necessário, parte de um ritual antigo que se repetia sempre da mesma forma. Quando o rio alcançou meu peito, senti o peso aumentar. Não era apenas físico, era emocional, como se todas as lembranças que eu tinha carregado até ali estivessem sendo puxadas para fora, uma a uma. Minha respiração ficou curta, irregular, e precisei lutar para manter o foco, para não me perder antes da hora. Olhei para a superfície da água e vi meu reflexo pela última vez. Ele já não era apenas meu. Meu rosto se misturava a outros, sobrepostos, formando uma imagem impossível. Olhos demais, expressões vazias, todas me encarando de volta. Não havia julgamento ali, apenas reconhecimento. As formas sob a água se tornaram mais definidas. Não corpos completos, mas contornos humanos incompletos, como sombras moldadas pela corrente. Elas não se moviam de forma independente. Deslizavam juntas, como parte do mesmo fluxo. Entendi, naquele instante, que aquilo que vivia no rio não era uma criatura única, mas uma presença formada por todos que ficaram. O frio se espalhou pelo meu corpo, mas já não doía. Minhas pernas perderam força e senti o fundo irregular sob meus pés desaparecer. A água me sustentava agora, impedindo que eu afundasse rápido demais. O rio queria tempo. Queria que eu entendesse. Enquanto minha cabeça se aproximava da superfície, ouvi pensamentos que não eram palavras. Fragmentos de vidas, emoções diluídas, medos antigos. Não vinham de um ponto específico. Vinham de todos os lugares ao mesmo tempo. O rio inteiro parecia consciente. Quando a água finalmente alcançou meu rosto, fechei os olhos por instinto. Mas algo me fez abri-los novamente. Não havia escuridão abaixo. Havia profundidade. Um espaço sem fundo definido, iluminado por uma luz fraca e distante, como um céu invertido. Desci devagar, envolvido pela corrente. Não senti dor, nem desespero. Apenas uma estranha sensação de pertencimento. Meu corpo se tornava pesado, mas minha consciência parecia se espalhar, se misturar à água ao meu redor. Ao meu redor, vi outros olhares. Não me observavam mais de fora. Estavam comigo, parte de mim, parte do rio. Quando meus pulmões finalmente cederam, não houve luta, apenas aceitação. Meu último pensamento não foi medo, mas compreensão. O rio não enganava. Ele devolvia exatamente aquilo que recebia. Silêncio por atenção. Permanência por curiosidade. Em algum momento, o mundo acima voltou ao normal. A corrente seguiu seu curso discreto, refletindo apenas árvores e céu para quem passasse apressado pela margem. Nada indicava o que vivia ali. Mas, de tempos em tempos, quando alguém para e olha tempo demais para a água, o rio devolve o olhar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!